para começar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre culinária, a gente vai falar sobre doces, a gente vai falar sobre empreendedorismo e eu recebo aqui a Dani Fabris, que é proprietária da Sabor Brigadeiro. Dani, muito obrigada pela presença e que bom poder bater um papo contigo. Eu que agradeço o convite. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, pode ser, Dani? Pode. Quem está nos assistindo vai conseguir ver daqui a pouquinho, a gente vai mostrar algumas imagens, não, né? A gente vai mostrar alguns ovos de chocolate que a Dani trouxe aqui pra gente, que ela tem feito, já se preparado para Páscoa, porque parece que tá longe, quando a gente pisca, vai chegar a Páscoa, tem que se organizar, né, Dani? Tá logo ali. E eu queria que tu contasse um pouquinho sobre como é que tudo começou. A gente estava conversando bastante já antes de entrar aqui com o programa no ar, vamos falar sobre tudo que ela tem feito, mas a gente conversava que isso tudo, né, o que é para ti hoje a Sabor Brigadeiro, que tu já é bem conhecida aqui na nossa região, trabalha bastante também, isso tudo começou de uma forma assim, na tentativa de sair de uma crise, né, Dani? Isso. A crise financeira da minha outra empresa, e com um processo de depressão muito grande, cheguei a ficar internada na clínica psiquiátrica 33 dias, e lá eu descobri que eu estava doente, que eu estava muito doente e que eu tinha que ou seguir em frente ou acabar a vida ali, a vida deprimida e tal. E eu resolvi tocar em frente, só que eu tinha que encerrar alguns ciclos. E o ciclo principal era encerrar a empresa que eu tocava. E daí, com a idade mulher, com a idade que eu já tinha na época, fica tudo difícil. Fica difícil recomeçar, fica difícil... E o que fazer? Daí bateu a crise de pânico, outras crises que na clínica foi se descobrindo. E quando eu saí da clínica, eu fiquei 6 meses longe de tudo e de todos, de pessoas, de todo mundo, porque eu tinha que me reencontrar. Daí com um tratamento de muita terapia, psiquiatra e tal, e eu fui me encontrando. Eu saí da clínica em março de 2011 e a Sabor surgiu de um estalo. Por acaso eu li na internet, no Face, que uma pessoa estava procurando uma sócia. Olha só. E eu, por acaso, acompanhava, que era a minha sócia, a Thaís, se tornou sócia, e eu fui atrás dela, mostrei para minha filha, disse assim, bah, eu acho que está me chamando. Isso já era julho de 2012. E aquilo me chamou. E eu lembrei do meu pai... Antes dele falecer, ele chegou para mim na empresa e disse, tu vai entender o momento certo de tudo que está acontecendo. E foi aquilo me chamou muita atenção e foi muito forte para mim, porque dali ele saiu e foi para o hospital para fazer uns exames e foi aonde ele fez a cirurgia e tal e veio a falecer. E aquilo sempre vinha comigo. Qual será o momento certo? Eu não enxergo, eu não estou percebendo isso. Eu não estou enxergando. Será que eu estou tão cega que eu não percebo, né? E quando eu li aquilo, aquilo mexeu comigo. Eu disse, pô, mas eu não faço. Eu fazia para casa, eu não sei nem fazer um bolo, nem uma nega maluca para meus filhos, mas eu fazia doce para o aniversário deles. Daí fui conversar com ela e tal, e ela queria uma sócia que conhecesse as pessoas que tinham conhecimento aqui em Criciúma, deu assim, opa, e que trabalhasse, que gostasse de trabalhar bastante. Eu disse, bah, então falou comigo. Essa sou eu. Trabalhar comigo mesmo. E foi assim que surgiu a Sabor. Ela morava no Caravaggio, eu desci o Caravaggio, cheguei e disse, vou encerrar minha empresa. Olha só. Vou encerrar minha empresa, eu cheguei só tinha na época, já tinha demitido todos os funcionários, já estava fazendo processo estava com um funcionário que disse que ia ficar comigo até o final. E cheguei para ele e disse, ó, procura alguma coisa porque eu vou encerrar dia 25 de setembro. Já vim com data, se é para ser, já me chamava de louca mesmo, porque eu tinha sido internada na clínica psiquiátrica, então. Que barbaridade! Então,
Então, aí tu já Daí, disse, agora, esse é o momento agora certo. É o momento certo. Então, se eu sou louca mesmo. Daí começamos a fazer, daí eu trabalhei o final de semana todo, que aquilo me deu um up, não tem? Me deu uma energia, porque eu só chorava, só vivia muito deprimida e aquilo me deu daí passei o final de semana todo pesquisando, mas assim, tinha que ser algo diferente. E aquilo me motivou de uma forma que com o tempo eu deixei de fazer terapia, deixei de tomar medicação, deixei de fazer e ser tratada pelo psiquiatra e até hoje já fazem desde 2014 que eu deixei tudo em função, me deu uma nova atividade, uma nova vida, eu reinventei. Então, e cada ano assim, claro, as dificuldades vão surgindo, porque até conhecer e tal, mas assim, tudo que eu estudo muito e tudo vai me dando uma energia, não tem? Assim, tipo a Páscoa hoje, esse ano. Então, eu estudei muito para me criar, para eu conseguir criar os meus ovos, não tem? Então, eu estudo muito, eu pesquiso e eu tento fazer com que isso, a minha cabeça movimenta de uma forma que eu consiga criar, porque, na verdade, eu tenho artes plásticas e tenho administração. E eu não me conformava eu ficar trancada dentro de 4 paredes e não usar a minha criatividade. Daí o que eu faço? Eu fiz com os doces. Eu tento botar a minha criatividade no meu trabalho hoje. Então é isso que faz com que eu me movimente, que dê um up na minha vida, que eu esteja super bem. Que legal, né, Dani? E eu acho isso muito bacana de ver as pessoas se reinventando. Muitas vezes a gente tem histórias no Brasil, principalmente, de pessoas que se reinventam de crises financeiras, mas às vezes a gente esquece, né, das crises, às vezes, pessoais mesmo, emocionais. Né? Tá falando da tua formação, tu tens 2 formações e às vezes até a gente tem preconceito assim, eu vou largar isso para fazer outra coisa. E como hoje tu é mais feliz e mais realizada do que era há um tempo atrás, né? Eu digo que os meus filhos sempre me incentivaram. A Rafaela e o Guilherme sempre me incentivaram. Mãe, faz doce, tu gosta da cozinha, tu gosta de cozinhar, tu faz. E eu mesmo me punia, porque assim, mas como? Eu tenho 2 faculdades, vou fazer doce. E hoje eu digo assim, por que eu não escutei eles lá atrás, não tem? Então, eu sou muito mais feliz enrolando doce, enrolando brigadeiro, fazendo meus ovos, fazendo bolo, criando as minhas coisas, não tem? Isso é uma energia, eu tenho ciúme. Eu tenho muito ciúme do que eu faço. E eu tenho ciúme de quem vai lá buscar, da forma que carrega, da forma que... Daí eu dou 1000 recomendações, porque não é um simples bolo, não é um simples enrolar um doce, é todo o processo que a gente tem atrás disso. É pesquisa, tipo, para criar um ovo, é pesquisa toda que a gente faz até chegar aquilo ali, até chegar ao final, finalmente, não tem? Então, é o dourado que a gente testa, é um glitter novo que a gente pesquisa. Então, eu tenho ciúmes mesmo do que eu faço. E dá uma dor quando eu vou a um aniversário e corto o bolo. É tão bonito que tu não quer deixar cortar, Corto o bolo que eu fiz com tanto carinho, mas daí vem a satisfação das pessoas gostarem do que estão saboreando, não tem? Tendo aquele paladar, assim, que chega para mim e diz assim... Como é que tu faz isso? Por que é tão diferente? Daí eu digo, mas é um doce, não tem? Mas é o carinho todo que a gente bota, todo mundo que faz, as pessoas que me ajudam, elas também têm um carinho, não é o mexer a panela. É o cuidado que a gente tem com tudo, não tem? Desde cozinhar, de terminar, de colocar na caixa para apresentar para o cliente. Então, isso tem todo esse cuidado que a gente procura ter, não tem?
Dani, a gente tem aqui ovos, né, de chocolate, tem essas coisas que foram preparadas para Páscoa. E a gente sabe que de épocas em épocas tem que, né, essa é a época da Páscoa, às vezes volta mais para o Dia das Mães. Mas o que a tua empresa faz hoje nessa linha de doces, de bolos, faz de tudo? Vocês fazem doces finos? O que vocês trabalham hoje? Eu trabalho com bolos, tanto bolo simples quanto bolos torta de casamento, bolo de casamento. Trabalho com doces simples, com doces finos, para a linha de festa de 15 anos, festa de casamento. Em épocas de Natal, a gente trabalha muito com panetones, que na verdade o panetone decorado e trufado. E quem lançou aqui em Criciúma fomos nós, foi a Sabor Brigadeiro. E os ovos de colheres também, assim, a gente que começou. E na época de Páscoa a gente trabalha com ovos, né? E com doces, mais na linha mais de Páscoa. Natal, mais na linha de Natal. Dia das Mães, a gente trabalha com linha de Dia das Mães, com bolo, com caixas de doce. Então, a gente trabalha com uma linha muito variada, só não trabalho com salgados daí. E esses doces, eles também exigem uma matéria-prima muito boa, tudo de qualidade, produtos de qualidade, tudo de qualidade, tudo de qualidade. Eu procuro trabalhar, desde que eu comecei a Sabor Brigadeiro, o ponto-chave é a qualidade do produto com que a gente usa. Isso faz diferença no produto final, Dani? Faz toda a diferença. Faz a diferença no sabor, no olhar, na apresentação, faz toda a diferença. E às vezes as pessoas, mas esse produto que a Dani faz é um pouco mais caro do que aquele outro que eu vi em outro lugar. Mas isso exige todo esse cuidado que a gente falou agora há pouco, o ingrediente que precisa ser de qualidade e também a pesquisa, né? Tu inova muito, né, Dani? Isso. Eu tento estar sempre à frente, assim, eu estudo muito, não tem? Eu pesquiso muito, a internet para nós é muito boa. Porque eu consigo pesquisar fora do Brasil, as tendências fora do Brasil. As pessoas que viajam mandam para mim fotos, Dani, procura esse doce, pesquisar esse doce. E eu vou pesquisando, e eu vou tentando, errando, acertando, porque a parte de criação e de sabores é tudo comigo. Então, e eu pesquiso, eu vou testando, vou errando, vou fazendo, até chegar no paladar que me agrada, porque eu sou muito exigente com relação a paladar, não tem? Então eu penso que tu não tens que comer, tu tens que saborear o doce. Ou qualquer coisa, tu tens que degustar com calma e sentir todo o sabor que tem dentro dele, os vários. Se tu for um brigadeiro de limão, não é só o brigadeiro de limão, não é só o limão que tem que sentir, é tudo que envolve ele. Então tu tens que saborear, tu tem que degustar, tá? Então não é simplesmente comer. Dani, os ovos que tu trouxe aqui pra gente de chocolate, eles têm alguns tipos, perdão, bem diferentes. Tem um rosa, que é um chocolate novo que você descobriu agora. Conta isso pra gente, por favor. É o chocolate rubi. Existia 3 chocolates, isso não no Brasil, no mundo inteiro. O chocolate branco, o chocolate meio amargo, ou amargo, né? E o chocolate ao leite, 3. A Callebaut descobriu o chocolate rubi. A cor rosa é do próprio cacau. Não é corante, não é? Não é corante. Ele tem um sabor frutado, tá? Então ele está sendo chamado o 4º chocolate. Isso aí foi descoberto, foi lançado no final do ano. E eu já estou trazendo o lançamento de ovos de Páscoa, um chocolate rubi. Tá? Então, quando eles lançaram o chocolate rubi, eu acho que foi agora em janeiro, teve uma festa e os presentes para os convidados eram rubi. Que legal. Tá? Então, assim, foi toda uma cerimônia do lançamento desse chocolate. E aqui demorou um pouquinho para chegar. Chegou agora no início de fevereiro, meio de fevereiro, que chegou.
Então, é um chocolate que a gente tem que trabalhar bastante até dar consistência dele. E o sabor dele como é que frutado. É frutado, é mais adocicado, assim? Não é adocicado. Ah, é? Não, ele é um sabor frutado. Inclusive, o Kit Kat que tem em cima é com chocolate rubi. Que legal. Tá? Que o Kit Kat já está com o lançamento do chocolate rubi. E Dani, para quem está nos assistindo, está vendo essas delícias aí, que com certeza já deu água na boca, queria que também tu falasse, hoje vocês utilizam muito as redes sociais para fazer contatos com as pessoas, para fazer encomendas também. Ah, eu quero ver mais fotos, quero ver mais produtos. Encontra também nas redes sociais de vocês, né? O catálogo de Páscoa, na verdade, ontem que a gente bateu as fotos, né? E está saindo até sexta-feira. Vai estar no Instagram, na página da fanpage. E eu encaminho sempre pelo WhatsApp para os clientes que eu tenho contato, daí eu já encaminho. E vai estar no Instagram também, o catálogo. E tirando a Páscoa, os nossos produtos estão no Instagram e na fanpage. É Sabor Brigadeiro, né? Sabor Brigadeiro. E Dani, para quem está nos assistindo, achou isso tudo muito lindo, eu quero um chocolate como esse, é importante também saber que tem que encomendar. Vocês não têm hoje uma loja, precisa fazer encomenda até para a organização de vocês, né? Isso, nessas épocas, a gente procura trabalhar com bastante pronta entrega. Então, a gente vai trabalhar com pronta entrega, mas nada o que tem no catálogo. E daí eu tenho mais liberdade de fazer pronta entrega. O do catálogo é só encomenda agendada. E fora essas épocas, a gente trabalha com encomenda agendada. E é um presente muito legal para dar também, né? Às vezes as pessoas ficam, quebrando a cabeça, não sei o que eu dou de presente para fulana, para fulano. E não só na Páscoa, mas às vezes, uma data especial, um chocolate é sempre muito bem-vindo, principalmente se for um bom chocolate, né? E assim, eu trato meus doces como joias, não tem? Tipo assim, eu lapido elas como se fosse uma joia. Cada doce que sai da Sabor, tudo passa na minha mão. Tem que estar todo o mesmo padrão, então tudo passa por mim, tá? E realmente, assim, eu trato eles como uma verdadeira joia. Então, é cada detalhe que a gente bota, e então eu lapido elas, não tem... Então, isso me faz bem e saber que o cliente vai abrir a caixa e vai perceber que tem coisas diferentes, que é diferente, não tem... Então, não é simplesmente fazer, enrolar e entregar, não. Tudo tem um cuidado. Você falou agora há pouco que não fazia nem manteiga maluca em casa. Que história é essa, Dani? Hoje faz bolo de casamento, os bolos lindos, todo mundo conhece, maravilhosos. E aí não fazia nem manteiga maluca? Não. Eu fazia muito salgado. Eu sempre gostei da cozinha, gostei de cozinhar, mas sempre fazia salgado. A gente fazia almoço, festas e era eu que encabeçava sempre. E doce, fazia sobremesas em casa, inventava sobremesa. Mas doce, bolo em si, os meus filhos não têm lembrança de eu fazer um bolo, uma nega maluca, um bolo de cenoura, bolo de café. Isso na minha casa era sempre de mercado, porque eu não fazia. E de repente eu tive que aprender, eu tive que me reinventar. Daí tive que começar a pesquisar e testar, e daí descobri que a gente sabe fazer, é só força de vontade, não tem? E muito estudo, pesquisa, e que a gente tem condições de se reinventar. A gente não pode ficar parada no tempo, não pode desistir de viver, não tem? Não pode desistir de ir em frente. A gente pode recomeçar de novo. E foi o que eu fiz. Daí eu disse, se eu vou fazer doce, se o meu recomeço é doce, então eu vou me reinventar, vou recomeçar, vou fazer o que eu não fazia, vou testar. E é o que eu faço. Então, muita gente me pede de coisas que eu nem conheço, não estava conversando contigo, né? Então, pede coisas que eu nunca digo não sei fazer.
Eu digo que faço, depois eu vou pesquisar para ver o que é. Vou descobrir como é que eu faço, né? Daí eu faço os testes, eu nunca comi, mas daí eu descubro alguém que já comeu e vou atrás, e vou inventando. A gente nunca pode dizer não. A gente diz assim, eu vou tentar. Se não der certo, não deu. Mas eu erro muito. Eu ia te perguntar isso, deu muito erro no começo, principalmente? Ainda dá erro, é? dá erro. Tem pessoas que acham que eu nunca erro, mas eu erro muito. Mas eu erro e depois eu vou melhorar. Então é com erros que a gente se descobre, não tem? Que a gente refaz, que a gente tem que refazer. A gente não tem que ter medo de errar. Não tem que medo mesmo de errar. A gente tem que tentar. Não conseguiu, mas tentou. E eu sou muito do tentar. Tem as moças que trabalham comigo, a Raquel e a Jaque. Somente a Raquel me conhece mais tempo. Diz assim, a Dene a gente não pode dizer que não faz. Não tem não lá. Não tem não, a gente tem que tentar. Acho que esse é o principal dica para quem está nos assistindo, que às vezes está pensando se empreende ou não, se continua ou não. E às vezes, né, eu comecei o programa falando aqui sobre fazer diferente. Às vezes a pessoa está ali tentando e com medo de arriscar. Não tem que ter medo mesmo, né, Dene? Não tem medo. Se eu tivesse medo, eu estava com 49 anos quando tudo aconteceu. E 49 anos era para acabar, realmente não tem oportunidade. Eu mandei muito currículo. As portas fecharam, mas não é porque a porta fechou que eu vou desistir. E realmente isso na minha cabeça nunca existiu, desistir, não tem? Então, a gente sofre dores, sofre com algumas coisas que às vezes vem algum comentário e tal. Mas eu sempre levo no comentário negativo, eu levo positivo. Então eu tenho que melhorar. Eu tenho sempre que melhorar, nunca ficar para trás, não tem? Então não é que é um simples brigadeiro, como chegaram a me dizer assim, tu vai fazer brigadeiro? Tu acha que vai ficar rico enrolando brigadeiro? Isso disseram para mim. Eu não quero ficar rica. Se eu quisesse ficar rica, eu tinha ficado lá atrás fazendo. Eu quero me sentir bem. Então, eu não vou enrolar um simples brigadeiro. Eu vou fazer o brigadeiro da Sabor Brigadeiro. E isso sempre esteve comigo. Não é um simples brigadeiro, é o brigadeiro da Sabor Brigadeiro, que a Dene faz. Então, alguma coisa de diferente tem que ter. Com certeza. Então, e é o que eu tento fazer, assim... Tudo que eu coloco à mão, eu tento fazer alguma coisa diferente, criar, de colocar, como eu falei para ti, um brilho. Então, eu boto um brilho. Eu acho que tem que se tornar realmente uma joia. Porque tudo que tu faz, independente de ser doce ou outra coisa, trata ele como se fosse uma joia, a tua joia. Não importa da pessoa que vai vir buscar, mas é tu que está fazendo, é o teu produto que tu estás fazendo. Então, assim, trata ele como realmente, lapida ele como uma joia. Então, eu levo muito isso para a minha vida, não tem? Então, hoje, eu não lapido só os meus doces, eu lapido a minha vida. Então, se eu quero ficar sozinha, eu fico sozinha. Quietinha no meu canto, trabalhei muito, chego em casa, não fala comigo, porque hoje eu estou muito cansada. Mas então eu tenho aquele momento de descansar e eu vou lapidando a minha vida. E hoje assim, eu sou muito feliz com o que eu faço, comigo, não tem, com as minhas conquistas. E realmente eu acho que eu me superei. Que bom. Eu me superei a cada dia. Eu tenho que me superar. Todo dia eu acordo e digo assim, hoje é mais um dia que eu tenho que superar, independente do que está acontecendo, não tem? Do que vai acontecer e
E é assim que eu levo para os meus doces. Dani, nosso tempo aqui acabou, infelizmente, mas eu quero te agradecer. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua história de vida. Eu tenho certeza que serve de exemplo para muita gente. Que bom, né, que quem acompanha o nosso programa pôde conhecer isso hoje. Então, muito obrigada. A gente deseja muito sucesso e muita felicidade ainda no teu caminho. Não, eu que agradeço, Carol. Agradeço de coração de ter me chamado, não tem? De ter lembrado da Sabor Brigadeiro. Eu achei muito legal. Obrigada. Imagina, a gente que agradece. Sabor Brigadeiro lá no Instagram. Você pode acompanhar no nosso também ali da RTV Criciúma.